Bastante alegria, o profeta dessa casa, o apóstolo André Leal, que estará ministrando a palavra de Deus nessa noite. Será que você pode dar uma salva de palmas? Eu creio que ainda tem uma enxurrada de bênção da paz de Deus para vir sobre as nossas vidas nessa noite. Glória a Deus, graça e paz mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9, vamos ler apenas o versículo 6. Os que acharam, digam amém. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, diga comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Somente esse versículo, amém? Podem tomar os seus lugares. Glória a Deus. Nós estamos hoje aqui num culto onde daqui a pouquinho vamos participar todos nós, digo nós aqui do templo, os adolescentes lá do terraço e as crianças também, todos vão participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, porque esse direito nos foi dado por Ele mesmo na cruz. E nessa noite, lendo esse versículo que foi uma profecia que Isaías declarou a respeito do Senhor 600 anos mais ou menos antes dele nascer, eu quero falar sobre a supremacia de Cristo. Não é nenhuma novidade para nós que temos a nossa fé em Jesus, de que não há ninguém, nem na terra, nem no céu, nem já pisou a terra e hoje está debaixo dela, igual ou sequer próximo a Jesus. É claro que não. Jesus é o supremo, Jesus é maior, Jesus está acima de tudo. Isaías, quando declara essas palavras, antes dele dar 5 nomes atribuídos ao menino que nasceria, ele fala de 3 coisas a respeito do Messias. Volta comigo no início do versículo, que diz assim: porque um menino nos nasceu. Observa muito bem isso. Um menino nos nasceu. Quando Isaías ele profetiza a respeito do Salvador, que viria 6 séculos depois, pelo menos, ele não tinha nem a ideia de quanto tempo isso levaria, mas nós, sabemos hoje. Ele declara exatamente o que o Espírito de Deus coloca no coração dele. E a primeira informação que ele dá a respeito do Messias é que ele seria um menino. Já declara aqui qual seria o sexo, qual seria o gênero masculino. O Messias seria um menino. Isso daí contraria, pela história do contexto humano do nascimento de Jesus, contraria a biologia, contraria a lógica, contraria todo o conhecimento que a gente já tem sobre a questão da formação do feto, primeiro do embrião, depois do feto no ventre da mulher. A gente sabe pelo relato dos evangelistas que Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, mas sem a participação de José. O anjo Gabriel aparece para ela e diz: mulher agraciada, o Senhor te escolheu para que do fruto do teu ventre venha o Salvador. E isso aconteceu antes dela conhecer, antes dela ter relações com o que na época ainda era seu noivo. Ela estava comprometida já, mas antes de ter a participação de José no ato sexual, ela engravida. E aquilo foi para muitos um choque,
para o próprio José. E aí Deus teve que aparecer para ele em sonho e falar: fique tranquilo, ela não te traiu, ela não quebrou nenhuma regra, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Só que era impossível, biologicamente falando, nascer um menino. Cromossomicamente falando, impossível. Porque para nascer um menino teria que ter a participação de José. Por quê? Porque usando apenas os cromossomos X, teria que ser uma menina. Teria que ser uma garotinha e não um menino. Algum problema com isso? Bom, existia já uma profecia, como lemos aqui, 600 anos antes. Se José tivesse participado, aí seria possível nascer um menino. Sem a participação de José e de nenhum outro homem, não poderia. Teria que ser menina. Mas acontece que 6 séculos atrás, Deus levanta um profeta chamado Isaías e diz: porque um menino nos nasceu. E se Deus falou que vai ser, não importa se ele tem que mudar a natureza, não importa se ele tem que mostrar que ele está acima das leis que ele mesmo estabeleceu. Se ele falou, ele cumpre. Eu estava ouvindo e assistindo um vídeo há uns meses atrás. Eu fiquei horrorizado de uma seita que se levantou dizendo que na verdade Jesus era uma menina. E o argumento era justamente esse: porque era impossível nascer um menino, já que a Bíblia diz que a participação de José foi negada por Deus. Acontece que o nosso Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Acontece que o nosso Deus vela pela sua palavra para cumprir. Acontece que Isaías tinha dito: porque o menino, é menino, então vai ser menino. E foi um menino. Está historicamente comprovado, porque o que Deus fala, Deus cumpre. E depois: pastor, mas teria algum problema se fosse menina? Bom, as implicações seriam tanto quanto proféticas e culturais. A mulher não é, de modo algum, pejorativamente tratado pelo próprio Cristo no Novo Testamento, mas era uma profecia e tinha toda uma questão em que isso precisava acontecer dessa forma. A segunda afirmativa que Isaías faz é que, além de ser um menino, ele diz: um filho nos nasceu. Não seria alguém projetado no mundo e deixado como um barco à deriva. Não, ele seria um filho. Ele teria uma referência, ele teria uma paternidade. E vou dizer mais: a grande missão de Jesus foi salvar a humanidade e foi apresentar uma humanidade órfã, que ela pode ter um pai. Em João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus foi o primeiro entre muitos, ou entre todos os profetas, que se referiu a Deus como Pai. Todos referiram-se a Deus como Senhor, como o Todo-Poderoso, como Criador, como Onipotente, mas como Pai, Jesus nos apresentou. Ninguém melhor para nos reaproximar de um Pai do que um filho. Um filho se nos deu. A terceira coisa que Isaías fala é: e o principado está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Ora, eu não fui militar, mas todo mundo aqui sabe que nos ombros são os lugares onde se colocam as insígnias, as patentes. Pelas insígnias, pelos símbolos dos ombros, sabe o nível de autoridade que alguém possui. E diz: o principado,
a autoridade, o governo está sobre os seus ombros. Então Isaías está dizendo que Deus nos daria um menino, que Deus nos apresentaria um filho que geraria outros muitos filhos para Deus. Por que isso? Porque ele tinha um governo sobre os seus ombros. Olha para quem está do seu lado e diga: o teu Jesus é supremo. Diga: ele é profético, ele é filho e ele tem todo o governo. Eu acho interessante quando a gente descobre isso na Bíblia. Jesus, quando ressuscitou, e hoje estamos falando de um Cristo aqui na ceia, que se entregou na morte, mas que ressuscitou. E aí, quando ele ressuscita, ele diz assim para os discípulos, entre outras palavras: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E agora, antes de subir, ele olha para os discípulos e diz: eis que vos dou poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! Oh, irmãos, a cada dia, quando nós descobrirmos o poder, a autoridade, o governo que o menino, que o filho, que o Messias nos concedeu, nós passaremos a viver muito mais antenados com o que Deus já fez, do que esperançosos do que Ele um dia vai fazer por nós. Já fez, irmãos, já está pronto. Às vezes a gente fica muito vidrado no... Olha, nós temos uma tendência, como seres humanos na verdade, de olharmos muito para o passado ou para o futuro. Quando nós olhamos para o passado, nós carregamos pesos desnecessários, de coisas que já aconteceram, que não podem ser desfeitas, que muitas vezes precisam ser abandonadas lá no passado. E o perdão é uma das maiores armas para nos livrarmos disso. E o excesso de passado, alguém já disse, o excesso de passado é depressão, é angústia. E olhamos muito para o futuro. O futuro é um tempo hipotético. Ninguém pode garantir que vai estar vivo, por exemplo, amanhã. O futuro é uma possibilidade. A gente faz planos, mas a resposta vem de Deus. Por quê? Porque o futuro é dele, o tempo é dele, não é nosso. E o excesso de futuro, alguém disse, causa ansiedade. Então tem muita gente deprimida, angustiada, e muita gente ansiosa. Esquece o passado. Jesus já esqueceu, esquece você também. Aleluia! Esquece o futuro por enquanto, porque o que está valendo agora é hoje. Hoje é um domingo, não é isso? Dia 3 de outubro de 2021, às 19h53, o que vale agora. E eu vou te dizer o que Deus tem para você agora. Deus está dizendo: você é filho e você tem direito de usar a autoridade e o poder que o Filho de Deus nos concedeu pelo Espírito Santo. Então não olha para o futuro apenas como uma incerteza. Olha para o futuro como um filho de Deus. O futuro seu não é incerto. O futuro da igreja é mais do que certo. Hoje nós estamos aqui, mas o nosso futuro está garantido no céu. Enquanto andarmos aqui, estaremos sujeitos a algumas limitações, mas isso não vai tirar a certeza que o céu já é nosso, que a salvação já é nossa, que a graça superabundante já habita em nós pelo poder do Espírito Santo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Quando eu olho para o nosso alfabeto, eu fico imaginando o que Jesus pode significar para nós em cada letra do alfabeto. Olha para a tela, por favor. Acompanha comigo. Aleluia. Olha aí. Na letra A, ele é o amor. Vamos, na letra B, é o bom pastor. Na letra C, ele é o Cristo ungido. Na letra D, ele é o Deus forte. Na letra E, ele é o exaltado. Na letra F, ele é a força do fraco. Na letra G, ele é o Galileu. Na letra H, ele é o aleluia de Deus. Na letra I, ele é inigualável. Na letra J, vamos, J, ele é o justo juiz. Na letra L,
Ele é o leão da tribo de Judá. Na letra M, ele é o maravilhoso. Na letra N, ele é o Nazareno. Na letra O, ele é o onipotente. Na letra P, ele é o Pai da eternidade. Na letra Q, ele é o querido das nações. Na letra R, ele é o Rei dos reis. Na letra S, ele é o Senhor dos senhores. Na letra T, ele é tudo. Na letra U, ele é único. Na letra V, ele é o vencedor. Na letra X, ele é o alvo para quem devemos olhar. E na letra Z, ele é o zeloso pelas nossas almas. Ele é o princípio e fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é inigualável. Ele é o teu Jesus. Ele é o meu Jesus. Ele é o nosso Jesus. Ele não é aquele ser mirrado. Ele já foi humanamente, coitado, sofrido, colocado na cruz. Muita gente não olha para Jesus como aquele ser mirrado, sofrido. Quando a gente olha para aquele ser ainda na cruz, chega a dar pena, chega a dar dó. Mas ele ao terceiro dia ressuscitou. E ele está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela tua vida. Escuta! Tem muito crente por aí pensando: se eu tivesse alguém na sala do lado do gabinete do prefeito para interceder por mim, tudo poderia mudar na minha vida. Se eu tivesse contato com o assessor do governador do meu estado, tudo poderia mudar para a minha vida. Se eu tivesse contato com um dos ministros do lado do presidente, poderia me apresentar e mudar a minha vida. Você pode não ter nenhum desses, mas ao lado de Deus Pai existe um chamado Jesus, que deu a vida por você, e Ele intercede por você ao Pai, com gemidos, com clamor, dizendo: Deus é esse, foi ela, foi ele, foi por ele que eu entreguei a minha vida. E a Bíblia diz que o trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Olha para o teu irmão e diz assim: você não conhece o prefeito? Você não conhece o governador? Nunca apertou a mão do presidente? Mas Jesus está intercedendo por você nesse momento, lá à direita do Pai. Irmãos, isso merece um glória! E aí ele diz: Ele é mesmo. E o seu nome será, diga, maravilhoso. Maravilhoso é aquele que opera maravilhas, né? É aquele que faz coisas maravilhosas. Eu quero ler para você, não precisa acompanhar, não sei que na tela acompanhe. Juízes 13:18 diz assim: e o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? A visita do anjo aos pais daquele que nasceria, chamado Sansão, para libertar Israel dos filisteus. Quando o pai pergunta: fala para mim qual é o seu nome, o anjo diz: o meu nome é maravilhoso. Aí eu procurei em outra versão, onde a resposta do anjo é assim. Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Uma coisa que é uma maravilha é algo que não se pode explicar. Está além do entendimento. O que Jesus fez pela igreja está acima de qualquer justificativa. Ninguém entrega tanto por algo que aparentemente não valeria nada. O que eu valia? Quem era eu? Eu não vou nem falar de você. Quem era eu? O que eu valia? Onde eu estava 2000 anos atrás? Apenas na mente do Eterno. Nem meus tataravós existiam. Mas no coração de Deus, Ele me viu, Ele te viu. Ele disse: eu vou comprar aquele que ainda nem nasceu. Ele é meu, eu quero ele. Deus quis você. Ele é maravilhoso. Ele ainda faz coisas que nós não conseguimos explicar. Ele é o conselheiro, aquele que dá conselhos, aquele que orienta. É injustificável eu e você
como filhos de Deus, andarmos nessa terra com tantas promessas na palavra de Deus, para nós andarmos desorientados. Nós éramos desorientados. O Antigo Testamento diz que Israel, por exemplo, era como um grande rebanho sem pastor. Mas por isso ele veio. Por isso ele veio. E olha o que diz a palavra em Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselheiros, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. Quem tem uma Bíblia, levanta aí. A Bíblia que você está segurando, em Provérbios 11:14, diz que na multidão de conselhos há segurança. Está precisando de conselho? Eu sei que tem pessoas que podem te dar, mas olha para essa palavra: você estará seguro se você andar de acordo com o que ela diz. Não existe fonte de conselhos tão importantes quanto, não chegam perto do que a Bíblia Sagrada é para a vida de um crente, ou que deveria ser. Provérbios 15:22 diz: quando não há conselhos, projetos saem vãos, mas havendo muitos conselheiros, ele se firma. Provérbios 24:6: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Há vitória na palavra de Deus. Jesus é o maravilhoso, mas ele também é o conselheiro. Normalmente a gente quer o Jesus maravilhoso, o Jesus que opera a maravilha, o Jesus que cura a minha enfermidade, o Jesus que opera o milagre que eu preciso, o Jesus que faz algo que não pode se explicar. Ok, ele também faz, mas além de operar maravilhas, ele também dá conselhos para que nós sigamos. A maioria das lágrimas que a gente derrama não precisavam ser derramadas, e não seriam derramadas se nós andássemos nos conselhos de Deus. Além de conselheiro, ele é o Deus forte. Diga, Deus forte. Em algumas versões diz o Deus poderoso, acima de todos os deuses. Eu quero ler um texto para você. Eu até te aconselharia depois você ler na sua casa 2 Samuel capítulo 22. Mas eu quero ler para você. Por favor, feche teus olhos. Por favor, feche teus olhos. Eu quero ler para você apenas os primeiros 20 versículos. São mais de 50, mas eu queria ler apenas os primeiros 20 versículos. Escuta, aumenta o solo, por favor. 2 Samuel 22, esse. Escuta, olha o que Davi falou a respeito do seu Deus, que é o mesmo teu Deus. E falou Davi ao Senhor, escuta, as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse assim: o Senhor é o meu rochedo. Eu queria que essas palavras entrassem no teu coração. Por isso eu te peço, feche teus olhos, mas abre a tua atenção e o teu coração. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas, da sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam dele. E baixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés.
E ele subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si. Ajuntaram-se as águas, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou em suas mãos. Livrou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor foi o meu amparo. Tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. O nosso Jesus é o nosso Deus forte. Agora abre os seus olhos, por favor, olhe para o seu irmão e pergunta assim: se ele é o teu Deus, pergunta se ele é o teu Deus forte, por que temes? Por que temes? Aleluia. O Pai da eternidade, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Só, irmãos, imagina o que é a eternidade. A eternidade é um tempo que se supera, é um tempo que não tem fim. E aí a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Ele criou o infinito. Ele deu origem ao que para nós sempre existiu e sempre vai existir. Não, Ele começou, e a eternidade é filha dele. Ou seja, Ele é aquele que é Senhor do tempo. Ele é aquele que é Senhor. Ele dá conselhos ao tempo. Nada acontece sem a permissão dele. Por quê? Porque ele é o Pai da eternidade. Você já viu alguém fazer alguma coisa assim com o consentimento do Pai? Pois é, a eternidade tem que ir para Ele e pedir consentimento, porque Ele é o Pai da eternidade. Então não te apavores com o tempo. Não pense que está demorando muito ou que está indo rápido demais. O teu Jesus é o Pai da eternidade. Ele é o Senhor do tempo. Ele cuida de tudo. Olha o que diz o Salmo 90, de 1 a 4. Senhor, Tu és o meu refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, e como as horas de uma única noite. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Como é que está teu coração? Hein? Como que anda o teu coração? Não estou falando do órgão que bombeia o sangue para o teu corpo. Como que estão os nossos sentimentos? Como é que está o nosso coração? Ele é um príncipe da paz. Eu queria que você, por favor, ficasse de pé. Eu queria que você, agora você vai recitar comigo o salmo, talvez um dos salmos mais lidos por você e por mim nessa igreja, nesses últimos anos. Salmo 46. Quando eu olho para esse salmo, eu vejo que o meu Deus é o Deus que pega a guerra mais terrível e diz: chega, hoje acaba. Quem sabe hoje está vivendo uma guerra nessa terra, uma guerra terrível. Pode ser uma guerra pessoal,
pode ser uma guerra emocional, uma guerra espiritual, uma guerra financeira, uma guerra familiar, eu não sei. Mas hoje o príncipe da paz quer se revelar a você de uma maneira que você nunca viu. Aquieta o teu coração. Olha o que o salmista diz no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Escuta, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Olha isso. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz. O que houve? A terra se derreteu. E o conselho dele é: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. E ele nos convida dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Olha para o seu irmão, olha para ele, olha para quem está do seu lado e diga: ele faz cessar as tuas guerras até o confim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Olha para ele e diga: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. O príncipe da paz diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque te abates a minha alma, porque estás aflita dentro de mim. Espera em Deus, aquietai-vos, diz o príncipe da paz, e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Diga comigo para terminar: o Senhor dos exércitos. Levanta a mão direita e diga: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bate no peito, no seu peito, e diga: o Senhor dos exércitos está comigo. Aquieta minha alma. O Senhor dos exércitos está comigo. Aquieta meu coração. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Dê o melhor aplauso que você puder dar a Ele. Esse é o teu Jesus, esse é o meu Jesus, esse é o nosso Jesus. Aleluia! Aplauda mais forte e dê um brado de aleluia a Ele. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Chegou o momento de nós participarmos da mesa. O teu Jesus não é o histórico, o teu Jesus é o bíblico, o teu Jesus é o real, o teu Jesus existe, o teu Jesus está vivo, o teu Jesus está aqui, o teu Jesus te ama, o teu Jesus te convida a cear com Ele. Participa com todo o teu ser nessa noite. O nosso Jesus é supremo, o nosso Jesus é maravilhoso. Aleluia.
Vamos aproveitar, Pastor Marcos, vai nos celebrar a ceia. Os obreiros já se posicionam para que durante esse louvor todos sejam servidos e possamos estar preparados para participar da mesa. Amém? Por favor, pastor. Graças a Deus.